Gênesis 2, 15 a 18. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja comediante dele. Deus criou o homem. Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, não porque necessitasse, não porque estivesse sozinho, mas Deus criou o ser humano para partilhar a sua glória, para nos incluir na extraordinária, na maravilhosa, não há palavras para descrever, na extraordinária relação que existe na Trindade, que é uma relação de amor, de glória, de humildade, etc. Mas é o Senhor Deus que é o Criador. Nós somos as criaturas. É Ele que determina, é Ele que na sua infinita sabedoria determina quais os termos desta relação com Ele. Uma relação que, por ser nele, por Ele e para Ele, é extraordinária. E é sempre para a nossa felicidade, para o nosso bem. Por isso Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que foi Deus quem tomou o homem, foi Deus que pôs o homem, que o colocou no jardim do Éden, e foi Deus também que ordenou ao homem que ele podia comer toda a árvore, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus fez tudo bem. Deus disse que tudo era bom, que tudo era muito bom, com exceção de uma coisa. Não é bom que o homem esteja só. De tudo o que Deus fez, e que está relatado neste capítulo 2 e no capítulo 1 de Gênesis, Deus disse que era bom, muito bom. Só disse que não era bom o homem estar só. Vemos em Deus dizer que não é bom, ou seja, que é mau, uma indicação do que é o mal. Podemos dizer que o mal é estar só, estar isolado, dependente apenas de si mesmo, com uma falsa liberdade de escolher o que quiser. Deus não nos criou para isso, para sermos independentes dele e uns dos outros. Assim como Deus não é independente na Trindade. Podemos dizer que o inferno é o lugar, é o estado de existência em que cada um é completamente independente, autodeterminado, está sozinho, com uma existência voltada para si mesmo e sem possibilidade de sair dela. O bem e o mal existiam quando Deus falou estas palavras a Adão, porque se assim não fosse, Deus não diria para eles não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Ou o mal já existia, ou então o seu conhecimento era possível. Mas Adão não conhecia o mal. Adão conhecia apenas o bem. Porque Deus é o bem. Deus não define o que é bem. Ele mesmo, em si mesmo, ele é o bem. E Adão conhecia Deus. Por isso conhecia o bem. Mas o bem que Adão conhecia era o bem que Deus lhe tinha dado a conhecer. E não só ele conhecia, como amava, desejava, era tudo para ele. Era o bem que era Deus que o influenciava, que o dominava completamente. E isso era bom, muito bom. Mas ao comer da árvore, ao desobedecer a Deus, Adão passou a ser influenciado pelo mal. Sabemos que o bem e o mal não estão ao mesmo nível. Não existe uma batalha em que um ou outro podem vencer. Não. O bem, Deus, está muito acima. Ele vence o mal com o bem. Ele já venceu o mal com o bem em Jesus. Mas nós, seres humanos, sendo influenciados pelo mal, dominados pelo mal, amando o mal, desejando o mal, só poderemos passar a ser dominados pelo bem, só poderemos passar a desejar o bem, a amar o bem, se Deus, soberanamente, nos abrir os olhos espirituais e nos libertar da influência do mal. Passarmos das trevas para a luz. É isso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, o Deus que nós encontramos no livro de Gênesis, que disse haja luz, o Deus que disse que tudo era bom, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus tem que nos livrar, tem que abrir os nossos olhos, tem que iluminar, tem que resplandecer a sua luz em nós, para que não sejamos mais dominados e influenciados pelo mal. Conhecer o bem, ter os olhos espirituais abertos, é uma gloriosa realidade nos dias de hoje. Isto porque Jesus já o garantiu. E isso é o Evangelho. Isso é o que João no seu Evangelho escreveu. João 1, 9 a 13. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está a falar do Senhor Jesus, a luz verdadeira. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isto já aconteceu, é uma realidade. É possível amar o bem, desejar o bem, ser dominado pelo bem. O bem que é Deus. Esta é a realidade maravilhosa que podemos ter na nossa vida. No entanto, se amarmos o mal, estaremos condenados por toda a eternidade. Estaremos condenados por toda a eternidade a estar debaixo da sua influência, do seu domínio, sós, mas aí sem qualquer influência do bem. É isso que João diz no capítulo 3 do seu Evangelho, nos versículos 19 e 20 e no versículo 36. E a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Jesus veio. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porquê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amar mais as trevas do que a luz conduz-nos, leva-nos a uma condenação eterna. A ficarmos sozinhos, a ficarmos sós. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Podemos escolher o bem. O Evangelho é esta boa notícia, que não precisamos mais de estar dominados pelo mal, mas podemos escolher o bem, que é Deus, que é Jesus. Para isso, a luz do Evangelho tem que resplandecer nos nossos corações.